Alguma vez você já se perguntou por que algumas pessoas idosas parecem irradiar propósito e vitalidade, enquanto outras vivem em amargura e ressentimento? Muitas vezes, acreditamos que chegar à velhice significa inevitavelmente perder capacidades e se tornar um fardo. Mas a Bíblia nos ensina uma verdade transformadora. O Salmo 92, versículo 14, nos lembra: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdejantes. Deus nos chama para uma vida plena em todas as etapas, inclusive quando os cabelos brancos cobrem nossa cabeça. Billy Graham, que pregou até bem depois de seus 80 anos, compreendia que a idade avançada não é um tempo de aposentadoria espiritual, mas de maior profundidade e propósito. Hoje, exploraremos 11 princípios bíblicos que a maioria das pessoas entre 70 e 80 anos não consegue implementar em suas vidas. Princípios que podem transformar esta etapa em um período de extraordinária plenitude e significado. Você descobrirá como a velhice não precisa ser um tempo de decadência, mas de extraordinária maturidade espiritual. Está pronto para entender como seu destino na velhice pode ser muito maior do que você imagina? A vida nos leva por caminhos inesperados. Da nossa juventude até a idade adulta, nos esforçamos, construímos um lar, criamos nossos filhos e trabalhamos por um futuro estável. Mas quando chegam esses anos dourados, muitos perdem o rumo. Pensam que não há mais o que fazer, que seu tempo de relevância passou. Porém, o que não sabem é que podem estar perdendo a etapa mais significativa de sua vida espiritual. A Bíblia nos mostra claramente que Deus não considera a velhice como um tempo de aposentadoria, mas como uma estação de fruto espiritual abundante. Em Isaías 46, versículo 4, ele promete: mesmo na velhice, quando seus cabelos estiverem brancos, eu serei o mesmo. Eu os sustentarei. Eu os fiz e eu cuidarei de vocês. Eu os sustentarei e os livrarei. Deus nunca nos abandona e seu propósito para nós não diminui com a idade. Ao contrário, pode se aprofundar. No entanto, muitos idosos não experimentam essa abundância. Vivem seus últimos anos com medo, amargura ou apatia, perdendo a oportunidade de conhecer a plenitude que Deus reservou para esta fase. Por que isso acontece? Porque eles se esqueceram de verdades fundamentais que a Bíblia ensina sobre como viver com propósito até o fim dos nossos dias. A primeira verdade que muitos não conseguem abraçar é manter uma fé inabalável em tempos de incerteza. Hebreus 11, versículos 1 a 3, nos lembra que a fé é a garantia daquilo que se espera, a certeza daquilo que não se vê. Essa verdade se torna ainda mais crucial na velhice, quando enfrentamos realidades que podem abalar os alicerces da nossa confiança. Abraão nos mostra o poder dessa fé inabalável. Gênesis 17 conta que ele tinha 99 anos quando Deus lhe prometeu um filho. A biologia e a razão humana diziam que isso era impossível, mas Abraão creu. Em Romanos 4, versículo 19, lemos: ele não enfraqueceu na fé, embora reconhecesse que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos, e que também o ventre de Sara estava amortecido. Apesar de sua idade avançada, Abraão manteve uma fé firme nas promessas de Deus. Muitos idosos hoje perdem essa capacidade. Quando enfrentam o desgaste físico, a solidão ou a incerteza quanto ao futuro, permitem que a dúvida corroa sua confiança em Deus. Começam a questionar se Deus realmente cuida deles, se suas orações são ouvidas, se sua vida ainda tem um propósito. Essa dúvida não é apenas uma luta interna, ela tem consequências profundas em como vivem seus dias. Billy Graham observou, ao longo de seus muitos anos de ministério, que aqueles que mantinham uma fé forte na velhice experimentavam uma paz e um propósito que outros não conheciam. A própria fé dele se aprofundou com a idade,
Apesar das limitações físicas, da perda de entes queridos, incluindo sua amada esposa Ruth, e das mudanças em um mundo que ele mal reconhecia, Graham manteve sua confiança firme em Deus. Quando chegamos à velhice, disse ele, nossa fé não deveria enfraquecer, mas se fortalecer, porque estamos mais perto do momento em que a fé se tornará visão. Cultivar uma fé inabalável na velhice requer prática intencional. Significa alimentar o espírito com a palavra de Deus diariamente, mesmo quando a visão falha ou a mente não é tão ágil. Significa perseverar em oração, ainda que pareça que as respostas demoram a chegar. Significa lembrar a fidelidade de Deus ao longo dos anos, registrando, se for preciso, as suas bênçãos passadas para reler em tempos de dúvida. Quando os idosos não conseguem manter essa fé firme, a consequência é uma velhice marcada pelo medo e pela ansiedade. Em vez de enxergar cada dia como um presente, veem apenas perdas e limitações. Em vez de confiar em Deus para o futuro, agarram-se desesperadamente ao controle de suas circunstâncias. A alegria desaparece, substituída pela amargura. Seu testemunho, que poderia ser uma luz brilhante para gerações mais jovens, escurece por causa da dúvida. Pense em Maria, uma mulher de 82 anos que perdeu o marido após 60 anos de casamento. Nos meses seguintes, também enfrentou um diagnóstico de câncer e a mudança para uma comunidade de aposentados. Cada golpe poderia ter erodido sua fé, mas ela fez uma escolha deliberada todas as manhãs: confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Não entendo por que tudo isso está acontecendo, compartilhou com seu grupo de estudo bíblico, mas sei quem está comigo enquanto acontece. Sua confiança inabalável não apenas a sustentou, mas se tornou um testemunho para sua família e novos vizinhos. Essa fé firme forma a base para a segunda coisa que muitos idosos não conseguem fazer: servir aos outros com um propósito definido. Gálatas 5, versículo 13 nos instrui: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros pelo amor. O serviço ao próximo não é opcional para o crente, é a expressão natural do amor de Cristo em nós. Entretanto, muitos, ao chegar à idade avançada, deixam de servir, acreditando que já fizeram sua parte ou que não têm mais nada de valioso a oferecer. Moisés nos mostra um caminho diferente. Aos 80 anos, quando muitos buscariam uma vida tranquila de aposentadoria, Deus o chamou para a maior missão de sua vida: libertar Israel da escravidão. Em Êxodo 7, versículo 7, menciona-se especificamente sua idade avançada, como se Deus quisesse enfatizar que nunca somos velhos demais para ser usados em seu serviço. Moisés poderia ter objetado, apontando suas limitações. Ele até tinha dificuldade para falar. Mas atendeu ao chamado e se tornou um dos líderes mais influentes da história bíblica. A velhice traz consigo uma tentação sutil: focar-se exclusivamente em si mesmo. As dores físicas, as preocupações com saúde e finanças, a diminuição de energia, tudo isso pode fazer com que os idosos se tornem cada vez mais introspectivos e voltados para si. Começam a ver o mundo principalmente em termos de como isso os afeta pessoalmente. Esse foco interno não apenas os priva da alegria de servir, mas contradiz o exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. Billy Graham enfatizou constantemente que o serviço cristão não termina com a aposentadoria. Até seus últimos dias, ele buscava maneiras de alcançar os outros com a mensagem do Evangelho. Reconhecia que o método poderia mudar. Ele já não podia viajar pelo mundo lotando estádios. Mas a missão permanecia. Deus não nos dá uma licença para nos aposentarmos espiritualmente, costumava dizer. Enquanto tivermos fôlego, temos um propósito a cumprir. O serviço na velhice pode assumir muitas formas,
adaptadas às capacidades em mudança. Pode ser algo tão simples quanto a intercessão fiel pelas necessidades dos outros. Um ministério poderoso que requer pouco esforço físico, mas muita perseverança espiritual. Pode ser compartilhar sabedoria e conselho com as gerações mais jovens, seja pessoalmente ou por meio de cartas e telefonemas. Pode ser encorajar outros residentes em uma comunidade de aposentados, sendo a presença de Cristo para aqueles que se sentem solitários ou abandonados. Quando os idosos se retiram do serviço, experimentam estagnação espiritual. A fé, como um músculo, atrofia quando não é exercitada em atos de amor. Sem um propósito claro, os dias se tornam monótonos e surge uma sensação de inutilidade que pode levar à depressão. Além disso, eles perdem a alegria única que vem de dar, aquela satisfação profunda que Jesus prometeu ao dizer que é mais bem-aventurado dar do que receber. Considere Frank, um carpinteiro aposentado de 76 anos com artrite que limitava significativamente sua capacidade de trabalhar com as mãos. Em vez de abandonar sua habilidade, ele começou a ensinar marcenaria a crianças em um centro comunitário local. Não consigo fazer tanto quanto antes, explicava, mas posso mostrar a esses garotos como transformar um pedaço de madeira em algo bonito. Seu serviço não apenas deu propósito aos seus dias, mas também impactou uma nova geração com habilidades e valores que, de outra forma, poderiam ter se perdido. Esse espírito de serviço floresce melhor quando surge de um coração agradecido, o que nos leva à terceira coisa que muitos idosos não conseguem fazer: cultivar uma atitude de gratidão em meio às perdas. 1 de Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18, nos exorta: estejam sempre alegres, orem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse mandamento não faz exceções para idade ou circunstâncias. O apóstolo Paulo exemplifica essa atitude de gratidão mesmo nas circunstâncias mais adversas, escrevendo de uma prisão romana, com o corpo marcado por anos de sofrimento e enfrentando possível execução. Ainda assim, pôde dizer em Filipenses 4, versículo 11: aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Esse contentamento não era estoicismo nem negação da realidade, mas uma escolha deliberada de focar nas bênçãos de Deus em vez das privações. Para muitos idosos, essa gratidão se torna cada vez mais difícil de manter. A velhice traz perdas significativas de saúde, independência, entes queridos, papéis que antes definiam sua identidade. É fácil cair no hábito de lamentar o que já não se tem ou não se pode fazer. As conversas passam a girar em torno de reclamações, sobre as dores do corpo, sobre como os tempos mudaram para pior, sobre filhos que não ligam com frequência ou um mundo que já não valoriza sua contribuição. Billy Graham falava frequentemente sobre o poder transformador da gratidão. A gratidão não apenas muda nossa atitude, ensinava, mas abre nossos olhos para as inúmeras maneiras como Deus continua agindo em nossas vidas. Mesmo quando a idade limitou sua mobilidade e energia, Graham manteve um espírito agradecido, reconhecendo cada dia como um presente de Deus e uma oportunidade de servir, ainda que de maneiras mais limitadas. Cultivar a gratidão na velhice é uma disciplina diária. Pode começar com um simples diário, onde se registram as bênçãos de cada dia, desde a capacidade contínua de respirar e pensar até as pequenas alegrias, como um telefonema de um amigo ou a beleza de um amanhecer. Envolve a prática de redirecionar o pensamento quando começa a se inclinar para a reclamação, escolhendo conscientemente buscar o que há de bom mesmo em situações difíceis. A ausência de gratidão na velhice leva a uma amargura que corrói a alma. O ressentimento pelo que se perdeu ou nunca se teve consome a alegria do presente. Idosos que caem nesse padrão
não apenas diminuem a própria qualidade de vida, mas também afastam aqueles ao seu redor. As visitas familiares se tornam obrigações tensas, em vez de oportunidades para um vínculo amoroso. Seu testemunho cristão se enfraquece quando os outros percebem a desconexão entre a fé declarada e uma vida marcada pela reclamação constante. Imagine Helena, uma mulher de 84 anos que havia perdido o marido, sofria de artrite debilitante e possuía recursos financeiros limitados. No entanto, cada pessoa que a visitava em seu pequeno apartamento saía se sentindo encorajada. Seu segredo era simples. Ela treinou a mente para notar e agradecer as menores bênçãos. Minhas mãos doem, dizia, mas ainda posso segurar a mão de um amigo. Minha visão está falhando, mas ainda consigo ver as cores das flores. Minha casa é pequena, mas é suficiente, e sou grata por ter um lugar seguro. Sua gratidão não negava as dificuldades reais, mas as mantinha em perspectiva, permitindo-lhe experimentar alegria mesmo em circunstâncias desafiadoras. Essa atitude de gratidão prepara o caminho para a quarta coisa que muitos idosos não conseguem fazer: praticar o perdão radical. Colossenses 3, versículo 13, nos instrui: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse mandamento não tem data de validade, não se torna opcional quando chegamos a certa idade. A história de José fornece um poderoso exemplo bíblico de perdão. Depois de décadas separado dos irmãos que o venderam como escravo, ele tinha todos os motivos humanos para buscar vingança quando finalmente se viu em posição de poder sobre eles. Em Gênesis 50, versículo 20, ele oferece uma das declarações mais belas de perdão nas Escrituras. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. José escolheu enxergar seu sofrimento através das lentes do propósito soberano de Deus, permitindo-lhe estender misericórdia em vez de vingança. Para muitos idosos, o perdão se torna particularmente desafiador. Ao longo de 7 ou 8 décadas de vida, as feridas podem se acumular. Casamentos que terminaram em traição, filhos que fizeram escolhas destrutivas, amigos que desapareceram quando eram mais necessários, colegas que roubaram crédito ou causaram dano profissional. Essas ofensas podem criar raízes profundas, especialmente quando se passaram anos ou décadas sem reconciliação. Billy Graham reconhecia o poder curador do perdão e o ensinava como essencial para a saúde espiritual, especialmente nos anos finais. O perdão, dizia, não muda o passado, mas abre a porta para um futuro diferente. O próprio Graham teve de praticar o perdão ao longo de seu ministério, tanto por ofensas menores quanto por traições mais significativas. Ele entendia que manter o ressentimento era como beber veneno, esperando que a outra pessoa fosse afetada. O perdão radical exige um processo espiritual intencional. Começa com o reconhecimento honesto da dor, sem minimizá-la nem justificá-la. Continua com a decisão de renunciar ao direito de punir o ofensor, deixando a justiça final nas mãos de Deus. Culmina na liberação da ofensa, recusando-se a permitir que ela continue definindo o relacionamento ou consumindo energia emocional. Esse processo pode requerer tempo, oração persistente e, às vezes, o apoio de conselheiros pastorais ou amigos cristãos de confiança. As consequências de não perdoar na velhice são severas. O ressentimento acumulado age como uma prisão espiritual, confinando a pessoa a um ciclo de amargura que domina seus pensamentos e conversas. Estudos médicos mostram até mesmo efeitos físicos: pressão arterial elevada, sistema imunológico enfraquecido e maior risco de depressão. Talvez o mais trágico seja que idosos que não conseguem perdoar
perdem a oportunidade de experimentar a liberdade e a paz que Cristo morreu para lhes dar, justamente quando se aproximam do limiar da eternidade. Pense em Ricardo, um homem de 73 anos, que havia permanecido distante de seu irmão por quase 2 décadas, por causa de uma disputa sobre herança familiar. Quando seu pastor o desafiou a considerar o perdão, sua primeira resposta foi: "É tarde demais. Muito tempo se passou." Mas depois de semanas de oração e estudo de passagens bíblicas sobre perdão, Ricardo deu o difícil passo de contatar o irmão. A reconciliação não foi instantânea nem fácil, mas aquele primeiro ato de perdão iniciou um processo de cura que restaurou não apenas o relacionamento fraternal, mas também trouxe paz a toda a família. Gostaria de não ter esperado tanto, ele refletia depois. Perdemos anos que nunca poderemos recuperar. Essa libertação que vem do perdão prepara o caminho para a quinta coisa que muitos idosos não conseguem fazer: exercer a generosidade em uma fase na qual muitos sentem que precisam guardar cada recurso para si. Provérbios 11, versículos 24 a 25, apresenta um paradoxo divino. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. A pessoa generosa prosperará. Quem oferece alívio aos outros, alívio receberá. Esse princípio não é suspenso quando chegamos à aposentadoria. A viúva que ofertou suas 2 pequenas moedas no templo continua sendo o exemplo definitivo de generosidade bíblica. Em Marcos 12, Jesus ressalta que ela deu tudo o que tinha para viver, enquanto os ricos davam do que lhes sobrava. O que torna a história dessa viúva particularmente relevante para os idosos é que ela provavelmente era uma mulher mais velha, sem meios visíveis de sustento, em uma sociedade que oferecia pouca proteção às viúvas. Ainda assim, ela escolheu a generosidade radical em vez de segurar o pouco que tinha. Para muitos em seus anos dourados, a generosidade é dificultada pelo medo de não ter o suficiente. As preocupações são compreensíveis. As economias de toda a vida precisam durar um período incerto. Os custos médicos podem ser imprevisíveis e devastadores. O desejo de deixar algo para filhos e netos pressiona a conservar recursos. Essas apreensões podem levar a um espírito de escassez que sufoca o ímpeto de doar. Billy Graham falava frequentemente sobre a generosidade como reflexo do caráter de Deus. O próprio Deus é doador, ensinava, e quando damos, participamos de sua natureza divina. Graham praticava o que pregava, vivendo modestamente, apesar das oportunidades de acumular riqueza significativa por meio de seu ministério global. Ele entendia que a generosidade não é principalmente uma questão de quantia, mas de coração, de estar disposto a compartilhar tudo aquilo que Deus confiou aos nossos cuidados. A generosidade na velhice vai muito além de recursos financeiros. Inclui doar tempo por meio de trabalho voluntário ou simplesmente ouvindo quem precisa de um ouvido atento. Significa compartilhar sabedoria e experiência com humildade, quando forem bem-vindas. Pode se manifestar na disposição de oferecer uma palavra gentil a um atendente estressado ou uma oração por um vizinho em dificuldade. Às vezes, a expressão mais profunda de generosidade é partilhar abertamente a própria vulnerabilidade, permitindo que os outros sirvam e aprendam através das nossas limitações. Quando os idosos não cultivam a generosidade, experimentam uma forma de pobreza espiritual que nenhum nível de segurança financeira pode compensar. Tornam-se cada vez mais focados em si mesmos, preocupados principalmente com as próprias necessidades e comodidades. Essa mentalidade de escassez não apenas diminui seu impacto no mundo, mas também reduz sua alegria e propósito. Jesus ensinou que é mais bem-aventurado dar do que receber. Os idosos que não conseguem dar perdem a bênção única que vem da generosidade.
Considere Jorge, um aposentado de 75 anos com uma pensão modesta, mas estável. Embora não tivesse grandes recursos financeiros, ele decidiu separar 10% de sua renda para apoiar um estudante local de teologia. Não posso mais pregar, explicava, mas posso ajudar a formar alguém que vai pregar quando eu já não estiver aqui. Além de sua doação financeira, Jorge compartilhava generosamente seu tempo, ensinando leitura a adultos na biblioteca local e oferecendo carona a vizinhos idosos que já não podiam dirigir. Sua generosidade não diminuiu seus recursos. Pelo contrário, o cercou de uma comunidade rica em relacionamentos significativos. Essa generosidade naturalmente abre a porta para a sexta coisa que muitos idosos não conseguem fazer: cultivar novas amizades numa fase em que seria mais fácil se isolar. Eclesiastes 4, versículos 9 a 12, nos lembra: é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só quando cair, pois não terá quem o ajude a se levantar. Essa verdade se torna ainda mais crucial nos anos de velhice, quando as perdas relacionais podem se acumular. A amizade entre Ruth e Noemi oferece um comovente exemplo bíblico de conexão entre gerações. Quando Noemi, já idosa e tendo perdido o marido e os filhos, decide voltar para sua terra natal, sua nora Ruth insiste em acompanhá-la com palavras que se tornaram sinônimo de lealdade. Onde quer que você for, irei eu, e onde quer que você morar, ali morarei eu. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Essa profunda amizade entre mulheres de idades e origens culturais diferentes trouxe cura e nova vida para ambas. No entanto, para muitos idosos, formar novas amizades parece cada vez mais difícil. Com o passar dos anos, o círculo social naturalmente se contrai à medida que amigos e familiares falecem ou se tornam fisicamente incapazes de manter contato regular. A aposentadoria elimina as interações diárias com colegas. A mobilidade reduzida pode dificultar a participação em eventos sociais. Mudar-se para uma comunidade de aposentados ou para a casa de um filho pode separar os idosos de redes sociais estabelecidas, deixando-os em um ambiente onde precisam começar de novo. Billy Graham enfatizava consistentemente a importância da comunidade cristã em todas as fases da vida. Nunca fomos projetados para caminhar sozinhos, lembrava. Precisamos de outros crentes para nos encorajar, desafiar e apoiar, especialmente quando enfrentamos as provações que acompanham a idade. O próprio Graham valorizava amizades profundas, mantendo relacionamentos de toda a vida com companheiros de ministério como Cliff Barrows e George Beverly Shea. Construir relacionamentos significativos na velhice requer intencionalidade e, muitas vezes, coragem. Significa estar disposto a dar o primeiro passo para iniciar conversas, ainda que seja mais confortável ficar em silêncio. Significa abrir-se a novas pessoas e experiências, resistindo à tentação de comparar constantemente os novos relacionamentos às amizades perdidas do passado. Significa ser vulnerável, compartilhando não apenas histórias de sucessos passados, mas também lutas presentes, permitindo conexões autênticas. As consequências do isolamento social na velhice vão muito além da solidão ocasional. Estudos médicos têm vinculado o isolamento social a um maior risco de demência, doenças cardíacas, depressão e mortalidade em geral. Espiritualmente, o isolamento priva o idoso da comunidade de fé que Deus projetou como o principal contexto para o crescimento cristão. Sem amigos que falem a verdade em amor, que ofereçam perspectiva quando surgem dificuldades, ou simplesmente compartilhem a jornada, a velhice pode se tornar um deserto espiritual solitário. Pense em Marta, uma viúva de 76 anos que se mudou para outra cidade para ficar mais perto da filha depois da morte do marido. Ela deixou para trás
50 anos de conexões na comunidade. Seus primeiros meses foram incrivelmente solitários, e ela ficou tentada a se trancar em seu apartamento, assistindo televisão o dia todo. Em vez disso, tomou a decisão difícil de participar de um estudo bíblico em sua nova igreja, embora não conhecesse ninguém. As primeiras semanas foram desconfortáveis, admitiu. Eu me sentia como uma adolescente de novo, me perguntando se alguém iria querer sentar ao meu lado. Ela persistiu e, gradualmente, formou novas amizades que, embora diferentes das antigas, trouxeram uma nova vida e propósito aos seus dias. As amizades significativas na velhice fornecem não apenas companhia, mas também incentivo para continuar crescendo, o que nos leva à sétima coisa que muitos idosos não conseguem fazer: continuar aprendendo quando seria mais fácil se conformar com o que já sabem. Provérbios 1, versículo 5, nos instrui: o sábio ouve e aumenta o seu saber, e o entendido adquire orientação. Esse mandamento não inclui uma cláusula de isenção para a idade avançada. Nicodemos oferece um exemplo marcante de aprendizagem na velhice. Já idoso e membro respeitado do Sinédrio, ele arriscou sua reputação ao procurar Jesus à noite com perguntas sinceras. Quando Jesus lhe falou sobre nascer de novo, Nicodemos não rejeitou esse conceito desconhecido, mas perguntou como aquilo seria possível. Sua disposição para aprender, mesmo quando desafiava sua compreensão teológica, estabelecida por décadas, eventualmente o levou a defender Jesus diante de seus colegas e finalmente a ajudar no preparo do corpo de Cristo para o sepultamento. Sua história nos lembra que nunca somos velhos, cultos ou estabelecidos demais para aprender verdades transformadoras. Porém, muitos idosos desenvolvem o que os psicólogos chamam de mentalidade fixa, a crença de que suas capacidades, conhecimentos e pontos de vista são imutáveis. Essa rigidez pode se manifestar como resistência a novas tecnologias, desprezo por ideias ou expressões contemporâneas, ou recusa de informações que contradigam convicções mantidas por muito tempo. A mentalidade fixa não apenas limita o crescimento intelectual, mas também o espiritual, fechando a porta para novas maneiras de Deus atuar. Billy Graham manteve um compromisso com a aprendizagem contínua por toda a vida. Embora firme em suas convicções centrais, ele se mantinha aberto a novas ideias, adaptando seus métodos de comunicação a públicos diferentes e contextos sociais em transformação. Em seus últimos anos, quando a saúde limitava sua atividade física, ele intensificou seus estudos, lendo amplamente tanto as escrituras quanto literatura contemporânea. A mente precisa de exercício tanto quanto o corpo, costumava dizer, especialmente quando o corpo já não pode fazer tudo o que fazia antes. Aprender na velhice pode assumir muitas formas, de acordo com os interesses e capacidades individuais. Pode incluir estudos bíblicos mais profundos, explorando livros das Escrituras que tenham recebido menos atenção pessoal no passado. Pode significar aprender habilidades práticas novas, desde jardinagem até tecnologia digital que permita conexões com entes queridos distantes. Pode envolver explorar novos assuntos por meio de livros, aulas comunitárias ou recursos online. O importante não é o tema em si, mas o compromisso contínuo com o crescimento e a abertura a novas perspectivas. Quando os idosos param de aprender, experimentam um declínio que vai além das mudanças neurológicas normais associadas ao envelhecimento. Estudos mostram que o aprendizado contínuo promove a reserva cognitiva, a capacidade do cérebro de improvisar e encontrar formas alternativas de realizar tarefas, resistindo aos efeitos de doenças ou lesões. Espiritualmente, a recusa em continuar aprendendo pode levar à estagnação e à irrelevância. Idosos que repetem as mesmas opiniões, histórias e interpretações bíblicas sem nova reflexão ou compreensão perdem a oportunidade de aprofundar sua fé
e compartilhar perspectivas oportunas com aqueles ao seu redor. Considere Carlos, um professor aposentado de 79 anos com Parkinson em estágio inicial. Quando não pôde mais desfrutar de sua paixão de marcenaria por causa do tremor nas mãos, decidiu aprender fotografia digital, algo que poderia fazer mesmo com movimentos limitados. Nunca tinha tocado numa câmera digital antes, admitiu, e a curva de aprendizado foi íngreme. Meus netos tiveram que me mostrar para que servia cada botão. Ainda assim, ele persistiu, fazendo aulas online e praticando diariamente. 3 anos depois, a biblioteca local organizou uma exposição de suas fotografias de pássaros da região. Aprender algo completamente novo nesta idade me manteve mentalmente alerta, compartilhou. Mas, mais importante, me lembrou de que Deus ainda tem propósitos para mim que eu nem imaginei. Esse compromisso com a aprendizagem contínua está intimamente ligado à 8ª coisa que muitos idosos não conseguem fazer: manter uma atitude humilde quando a experiência de vida poderia justificar o orgulho. 1 de Pedro 5, versículos 5 e 6, nos exorta: revistam-se todos de humildade no relacionamento uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Essa instrução se torna especialmente vital para quem acumulou décadas de conhecimento e experiência. Eliseu nos proporciona um exemplo notável de humildade em idade avançada. Embora já fosse um profeta reconhecido, estava disposto a aprender até mesmo com uma viúva pobre durante um período de fome. Em 2 de Reis 4, lemos como ele seguiu as instruções dela e respeitou a fé que ela demonstrou, permitindo que Deus operasse um milagre através dela. Eliseu não deixou que sua posição ou experiência o impedisse de reconhecer que Deus podia usar alguém aparentemente menos qualificado para ensinar-lhe uma lição sobre fé e provisão divina. Paradoxalmente, muitos idosos acham que a humildade se torna mais difícil com a idade. Depois de décadas adquirindo conhecimento, desenvolvendo habilidades e acumulando experiências, surge a tentação de adotar uma atitude de "já vi de tudo" ou "já sei de tudo". Essa mentalidade se manifesta numa tendência a interromper conversas com anedotas pessoais, descartar novas ideias sem avaliá-las adequadamente ou responder a desafios com frases como "sempre fizemos assim". Tal orgulho não apenas dificulta a aprendizagem contínua, mas prejudica relacionamentos, especialmente com gerações mais jovens. Billy Graham era amplamente reconhecido por sua genuína humildade, uma qualidade que se aprofundou com a idade. Apesar de aconselhar presidentes, pregar a milhões de pessoas e ser considerado um dos cristãos mais influentes do século, mantinha uma avaliação sóbria de suas próprias limitações e dependência de Deus. "Não sou um grande homem", dizia muitas vezes. "Sirvo a um grande Deus". Essa humildade não era falsa modéstia, mas um reconhecimento sincero de que todo o impacto de seu ministério era obra de Deus, não fruto de sua própria sabedoria ou eloquência. Cultivar a humildade na velhice exige a prática intencional de autoavaliação honesta. Significa reconhecer que a experiência, embora valiosa, é sempre limitada e específica de certos contextos e épocas. Requer a disposição de dizer "não sei" quando for apropriado e "posso estar errado" quando surgir um desacordo. Implica ouvir genuinamente os outros, especialmente aqueles de gerações ou origens diferentes, com a sincera crença de que podem oferecer perspectivas válidas que não foram consideradas. Quando os idosos não conseguem manter essa atitude humilde, experimentam uma rigidez espiritual que eventualmente os isola. Seu orgulho cria barreiras nos relacionamentos, pois familiares e amigos se cansam de conversas unilaterais e conselhos não solicitados. Seu testemunho cristão
fica comprometido quando os outros notam a contradição entre a fé declarada e uma atitude de superioridade. Talvez o mais relevante seja que o orgulho bloqueia a obra contínua de Deus em suas vidas, uma vez que as Escrituras afirmam claramente que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Pense em Sofia, uma antiga executiva de negócios e avó de 72 anos, conhecida por suas opiniões fortes e estilo de comunicação direto. Quando sua igreja contratou um novo pastor jovem, com ideias inovadoras, sua primeira reação foi resistir a cada mudança proposta. No entanto, depois de ouvir um sermão sobre humildade, decidiu tentar uma abordagem diferente. Convidou o novo pastor para almoçar, não para convencê-lo de seus pontos de vista, mas simplesmente para ouvir o coração e a visão dele. Tive que morder a língua várias vezes, admitiu depois, mas descobri que ele realmente tinha perspectivas valiosas que eu não havia considerado. Minha experiência não é a única forma de sabedoria. Essa humildade não apenas melhorou seu relacionamento com o pastor, mas também permitiu que ela contribuísse construtivamente para o processo de mudança, oferecendo sua experiência de modo que pudesse ser recebida. A humildade que permite aprender com os outros facilita a nona coisa que muitos idosos não conseguem fazer: adaptar-se sem comprometer valores fundamentais. Romanos 12, versículo 2, fornece uma orientação crucial. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo estabelece um equilíbrio delicado. Resistir a se conformar com valores mundanos, ao mesmo tempo em que se mantém aberto à transformação contínua e à compreensão renovada. Daniel nos oferece um exemplo inspirador de adaptabilidade sem compromisso. Deportado para a cultura estrangeira de Babilônia, ele aprendeu o idioma, aceitou um novo nome e serviu com excelência numa administração pagã. Entretanto, permaneceu firme em suas convicções essenciais, arriscando a vida ao se recusar a comprometer suas práticas de oração ou se contaminar com alimentos proibidos. O notável é que Daniel manteve esse equilíbrio ao longo de décadas e durante múltiplas mudanças de governo, demonstrando que adaptabilidade e integridade podem coexistir até a velhice. Para muitos idosos, a adaptação se torna cada vez mais difícil. Depois de décadas vivendo com certas expectativas culturais, práticas religiosas e convenções sociais, as mudanças rápidas na sociedade podem parecer desconcertantes ou até mesmo ameaçadoras. A linha entre princípios bíblicos imutáveis e preferências geracionais ou culturais se confunde. A tentação pode ser resistir a toda mudança, vendo cada desvio de normas familiares como um abandono da fé. Ou, por outro lado, abandonar princípios fundamentais na tentativa equivocada de se manter relevante ou evitar conflitos. Billy Graham demonstrou uma notável capacidade de adaptar métodos sem comprometer a mensagem. Desde o uso inicial do rádio, depois a televisão e, por fim, a internet, Graham utilizou constantemente novos meios para comunicar o evangelho imutável. Ele entendia que a adaptabilidade não significava alterar as verdades bíblicas fundamentais, mas apresentá-las de forma que fizesse sentido para diferentes públicos e contextos culturais. O chamado ao arrependimento e à fé em Cristo nunca muda, dizia, mas a linguagem que usamos para comunicar esse chamado deve ser compreensível para cada nova geração. A adaptabilidade cristã na velhice requer discernimento cuidadoso. Começa com o compromisso de distinguir entre princípios bíblicos essenciais, que transcendem tempo e cultura, e práticas que, embora familiares e confortáveis, são meramente preferências pessoais. Prossegue com a disposição de ouvir e aprender com os outros, especialmente aqueles de gerações ou origens diferentes,
sem presumir automaticamente que novas perspectivas estejam erradas. Culmina na coragem de mudar métodos, hábitos ou expressões quando isso possibilita uma comunicação mais efetiva de verdades eternas. Quando os idosos não encontram esse equilíbrio, sofrem uma de duas consequências negativas. Alguns se tornam irrelevantes, agarrando-se tão rigidamente a formas culturais específicas de expressar sua fé, que perdem a capacidade de se comunicar de modo significativo com o mundo contemporâneo, inclusive com seus próprios netos. Outros comprometem princípios fundamentais numa tentativa mal orientada de se adaptar, diluindo verdades bíblicas para torná-las mais palatáveis ou menos contraculturais. Ambos os extremos prejudicam seu testemunho e limitam seu impacto. Considere Roberto, um pastor aposentado de 80 anos que inicialmente resistiu quando sua igreja começou a incorporar música contemporânea nos cultos. Sua primeira resposta foi criticar a mudança como um desvio da tradição. Contudo, depois de observar como a nova música conectava com jovens que antes estavam desligados, ele reavaliou sua posição. Percebi que meu amor pelos hinos tradicionais era uma preferência, não um princípio bíblico, explicou. A Bíblia nos instrui a louvar a Deus em cânticos, mas não especifica o estilo musical. Roberto não abandonou seu apreço pelos hinos tradicionais, mas encontrou uma forma de valorizar e apoiar expressões mais novas de adoração, reconhecendo que ambas podem honrar a Deus quando nascem de corações sinceros. Essa disposição de se adaptar enquanto mantém convicções centrais facilita a 10ª coisa que muitos idosos não conseguem fazer: manter viva a esperança em um mundo que parece cada vez mais sombrio. Romanos 15, versículo 13, traz uma bela bênção. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança não é otimismo superficial, mas confiança arraigada no caráter e nas promessas de Deus. Ana, a profetisa, nos fornece um exemplo comovente de esperança persistente. Lucas 2 nos conta que ela tinha 84 anos e era viúva havia décadas. Numa época em que a expectativa de vida era muito menor, ela dedicou seus anos a jejuar e orar no templo, esperando pela redenção de Israel. Sua perseverança foi recompensada quando viu o menino Jesus e pôde testificar que ele era o cumprimento da promessa divina. A esperança de Ana não era vaga ou genérica. Estava especificamente focada na promessa de Deus de enviar um Redentor, e essa esperança sustentou sua fé e propósito durante o que deve ter parecido uma espera interminável. Para muitos idosos, manter a esperança se torna cada vez mais desafiador. Décadas vendo ciclos de violência, injustiça e fracasso moral na sociedade podem gerar cinismo. As perdas pessoais acumuladas, de saúde, entes queridos, independência, segurança financeira, podem escurecer a visão de futuro. As notícias constantes sobre crises globais, divisões políticas e degradação cultural podem dar a impressão de que o mundo só piora, levando à conclusão desesperadora de que não há motivo para esperar por tempos melhores. Billy Graham comunicava consistentemente uma mensagem de esperança até seus últimos dias. Ele reconhecia os problemas reais e sérios que o mundo enfrenta, mas sempre os colocava no contexto do plano soberano de Deus e da promessa de renovação e restauração finais. Eu li o último capítulo da Bíblia, costumava dizer. Sei como a história termina. Essa perspectiva lhe permitia manter a esperança mesmo quando seu próprio corpo falhava e o mundo ao seu redor parecia cada vez mais alheio aos valores que ele defendia. Cultivar a esperança na velhice requer uma reorientação deliberada da mente. Significa nutrir-se regularmente da palavra de Deus, especialmente de passagens que falam de sua fidelidade, soberania e promessas futuras.
Implica praticar a disciplina espiritual de relembrar, trazer à memória intencionalmente como Deus cumpriu suas promessas no passado, tanto na história bíblica quanto na própria vida. Às vezes, requer uma desintoxicação, consciente do fluxo constante de notícias negativas, para criar espaço mental para perspectivas mais equilibradas e edificantes. As consequências de perder a esperança na velhice são devastadoras. Sem a expectativa de que algo melhor está por vir, seja nesta vida ou na próxima, o idoso pode cair em desespero. Esse desespero não é simplesmente um estado emocional negativo. Corrói a motivação para participar ativamente da vida, para investir em relacionamentos, para contribuir com o bem-estar dos outros. A desesperança leva ao afastamento de atividades, de pessoas e, por fim, da própria vida. Compromete também seriamente o testemunho cristão, pois os outros observam e se perguntam se a fé pode ser real se não gera esperança visível, mesmo em circunstâncias difíceis. Pense em Teresa, uma viúva de 78 anos, que enfrentou múltiplas perdas, incluindo a morte de um filho adulto por câncer e sua própria luta contra a doença. Quando seu pastor a visitou, esperando encontrá-la desanimada, ficou surpreso com sua serenidade e alegria. "Como você mantém a esperança com tudo o que enfrentou?" perguntou ele. Sua resposta foi simples, mas profunda. "Todas as manhãs, leio 3 promessas de Deus nas Escrituras, e lhe agradeço especificamente pelas formas como ele foi fiel no passado. Depois, olho pela janela e encontro algo bonito para apreciar. Um pássaro, uma flor, o sol nos galhos das árvores. Esses pequenos atos me lembram de que Deus continua agindo, continua criando beleza e continua cumprindo suas promessas." Sua esperança, cultivada de modo deliberado, não apenas sustentava o próprio espírito, mas também transbordava para encorajar muitos outros em sua comunidade de fé. Essa esperança duradoura é especialmente crucial quando os idosos enfrentam a última coisa que a maioria não consegue fazer: preparar-se adequadamente para a eternidade. 2 de Coríntios 4, versículos 16 a 18, oferece uma perspectiva transformadora. "Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno." Essa passagem convida a uma mudança radical de perspectiva. Ver o desgaste físico não como uma tragédia final, mas como um lembrete para focar em realidades eternas. O próprio Paulo exemplificou essa preparação consciente para a eternidade. Em 2 de Timóteo 4, versículos 7 e 8, ele escreve perto do final de sua vida: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." Paulo não temia a morte nem a negava. Ele a via como a porta para a presença de Cristo e a culminação de sua fé. Essa perspectiva lhe permitiu encarar sua iminente execução com serenidade e propósito, preocupado não com seu destino pessoal, mas com o bem-estar daqueles que ficariam para trás. Para muitos idosos, há uma forte tentação de evitar pensar na morte ou de abordá-la com medo e negação. Conversas sobre o fim da vida são evitadas. Documentos legais importantes ficam sem ser preparados. Despedidas significativas nunca acontecem. Reconciliações necessárias são adiadas indefinidamente. Questões espirituais permanecem sem resposta. Essa evitação pode vir do medo do sofrimento, da incerteza sobre o que vem depois, do pesar antecipado pelas separações que virão, ou simplesmente do desconforto cultural generalizado em torno do tema da morte. Billy Graham frequentemente falava sobre a morte e a eternidade, não com medo, mas com antecipação. "Algum dia vocês lerão ou ouvirão que Billy Graham morreu", disse certa vez. "Não acreditem nisso. Estarei mais vivo do que nunca.
Para Graham, a morte não era algo a temer ou negar, mas a porta para a presença de Cristo. Essa convicção lhe permitiu viver seus últimos anos com alegria e propósito, mesmo quando seu corpo se enfraquecia. Também lhe deu liberdade para falar abertamente sobre arranjos práticos para o fim da vida, desde decisões médicas até planos fúnebres, exemplificando como os crentes podem abordar esses temas com sabedoria e graça. Preparar-se para a eternidade na velhice abrange dimensões tanto espirituais quanto práticas. Espiritualmente, significa fortalecer o relacionamento pessoal com Cristo por meio de práticas como oração, estudo bíblico e adoração. Implica examinar o coração para garantir que não haja pendências, amargura não confessada, relacionamentos rompidos, dúvidas não expressas, que possam impedir a paz ao final da vida. Em termos práticos, inclui colocar em ordem os assuntos terrenos, preparar documentos legais, como testamentos e diretivas antecipadas de saúde, comunicar desejos referentes a cuidados de fim de vida e arranjos fúnebres, além de considerar cuidadosamente como os recursos acumulados ao longo de uma vida podem continuar apoiando causas valiosas, mesmo depois da morte. As consequências de não se preparar para a eternidade são significativas tanto para os idosos quanto para seus entes queridos. A falta de preparo espiritual pode levar a ansiedade, medo ou até mesmo desespero quando a morte se aproxima. A falta de preparo prático costuma resultar em confusão, conflito familiar e decisões tomadas às pressas em um momento já emocionalmente difícil. Talvez o mais importante seja que os idosos que evitam a preparação consciente para a eternidade perdem a oportunidade de fazer com que seus últimos anos e sua partida final sirvam como um poderoso testemunho de fé, mostrando aos outros como enfrentar a morte com paz, propósito e esperança. Considere Miguel, um homem de 86 anos, a quem foi diagnosticada uma doença terminal. Em vez de negar sua condição ou evitar o assunto, ele reuniu a família. Precisamos conversar sobre o que vem por aí, disse com calma. Vivi uma vida boa e longa, e não temo o que está além. Sei em quem tenho crido. Nos meses seguintes, teve conversas significativas com cada membro da família, resolveu um desentendimento de longa data com o irmão, organizou seus assuntos financeiros para minimizar complicações e escreveu cartas para serem entregues em futuros eventos familiares aos quais não poderia comparecer. Quando finalmente faleceu, sua família experimentou dor, mas não caos, tristeza, mas não desespero. Ele nos mostrou como morrer bem, disse a filha. Sua fé nunca brilhou tão claramente quanto nesses últimos meses. Esses 11 princípios, manter uma fé inabalável, servir com propósito, cultivar a gratidão, praticar o perdão radical, exercer a generosidade, cultivar novas amizades, continuar aprendendo, manter a humildade, adaptar-se sem comprometer valores, sustentar a esperança viva e preparar-se para a eternidade. Não são apenas boas ideias ou sugestões úteis. São elementos essenciais do design de Deus para uma velhice com propósito e plenitude. No entanto, como vimos, a grande maioria das pessoas entre 70 e 80 anos não consegue implementá-los de forma consistente, perdendo assim a oportunidade de experimentar tudo o que essa fase da vida pode ser. A Bíblia nos lembra que a velhice não é um acidente nem um castigo, mas parte do plano intencional de Deus. O Salmo 92, versículos 12 a 15, expressa essa verdade lindamente. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto. Serão cheios de seiva e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Essa promessa não distingue fases da vida. O crescimento, a frutificação e o vigor espiritual
são possíveis até o fim dos nossos dias. A chave para experimentar essa plenitude não está em negar as realidades da idade avançada, as limitações físicas, as mudanças nos papéis sociais, as perdas acumuladas, mas em reenquadrá-las dentro de uma compreensão bíblica mais ampla da vida como uma jornada espiritual. Nessa perspectiva, a velhice não é simplesmente o fim inevitável da história, mas uma fase crucial com seu próprio propósito divino e potencial único. Para aqueles que ainda não chegaram aos anos de idade avançada, esses princípios servem como guia para construir fundamentos agora, que sustentarão uma velhice repleta de propósito mais tarde. Os hábitos de fé, serviço, gratidão, perdão, generosidade, amizade, aprendizado, humildade, adaptabilidade, esperança e consciência da eternidade são melhor estabelecidos cedo e cultivados constantemente ao longo da vida. Como disse certa vez Billy Graham, a forma mais certa de ter uma velhice miserável é viver apenas para si mesmo na juventude. Para aqueles que já estão nessa fase da vida, esses princípios oferecem um convite para um recomeço, independentemente da idade cronológica ou das circunstâncias atuais. O propósito de Deus não tem data de validade. Não existe um ponto no calendário em que ele decida que um discípulo ultrapassou a utilidade ou já não pode crescer espiritualmente. Cada dia, cada hora, cada fôlego é uma nova oportunidade para abraçar essas verdades e experimentar a renovação interior descrita por Paulo. O fortalecimento contínuo do ser interior, mesmo quando o exterior se enfraquece. A história de Caleb, no Antigo Testamento, fornece uma imagem inspiradora dessa verdade. Aos 85 anos, ele declara corajosamente em Josué 14, versículo 11: Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Como era minha força então, assim é agora minha força para a guerra, para sair e para entrar. A força física dele era notável, mas mais impressionante era seu vigor espiritual. A coragem de reivindicar a montanha que Deus lhe prometera décadas antes, a disposição de enfrentar novos desafios quando outros da sua idade teriam se retirado para a comodidade e segurança. Esse espírito, não a ausência de rugas ou dores articulares, é a verdadeira marca da juventude espiritual que pode persistir e até mesmo aumentar com a idade. A velhice oferece oportunidades únicas que não existem em fases anteriores da vida. A sabedoria acumulada por décadas de caminhada com Deus fornece uma perspectiva que nenhum livro didático pode ensinar. O tempo liberado das responsabilidades de criação de filhos e construção de carreira permite uma dedicação mais profunda à oração, ao estudo e ao ministério. As provações e sofrimentos que muitas vezes acompanham a idade avançada, embora difíceis, podem refinar o caráter e aprofundar a comunhão com Cristo de maneiras que a comodidade raramente permite. Essas realidades fazem da velhice não um tempo de declínio inevitável, mas um tempo de potencial espiritual intensificado. Os idosos fiéis que incorporam esses princípios em sua vida diária servem como faróis para toda a comunidade de fé. Demonstram a realidade de uma fé que persiste nas tempestades da vida. Modelam um contentamento que não depende de circunstâncias ideais. Oferecem perspectiva a gerações mais novas que podem se sentir sobrecarregadas por preocupações que, vistas através das lentes de 8 décadas de fidelidade divina, parecem muito menos formidáveis. Como escreveu o salmista, eles estão plantados na casa do Senhor, enraizados, estáveis, uma presença confiável que testifica sobre o imutável caráter de Deus. Mas esse impacto não ocorre automaticamente apenas por acumular anos de vida. Exige uma escolha deliberada de resistir aos padrões comuns de retraimento, amargura e egoísmo que caracterizam a velhice de muitos. Exige a decisão diária de viver intencionalmente, de continuar crescendo, de continuar servindo,
de continuar amando, mesmo quando seria mais fácil simplesmente existir. Exige a coragem de ver a velhice não como uma sala de espera para a eternidade, mas como um tempo de discipulado e ministério ativos. O convite está aberto a todos, independentemente da idade ou das circunstâncias atuais. O mesmo Deus que chamou Abraão aos 75 anos, que usou Moisés aos 80, que abençoou Ana por sua espera fiel até os 84, continua chamando pessoas de cabelos brancos hoje. Seu propósito não diminui com a idade. Seu poder não é limitado por corpos enfraquecidos. Seu plano para cada vida inclui fruto em cada estação, inclusive, talvez especialmente, na última. Para aqueles que ainda não chegaram aos anos dourados, o desafio é claro. Construa agora os hábitos espirituais e padrões de pensamento que o sustentarão quando você chegar a essa fase. Cultive uma vida de fé, serviço, gratidão, perdão, generosidade, amizade, aprendizado, humildade, adaptabilidade, esperança e consciência da eternidade. Observe e aprenda com os idosos piedosos em sua comunidade que exemplificam esses princípios. Honre sua sabedoria e busque seu conselho. Reconheça que um dia você estará no lugar deles, e a qualidade dessa etapa de sua vida está sendo determinada em grande parte pelas escolhas que você faz hoje. Para aqueles que já estão em seus anos dourados, a mensagem é igualmente clara. Não é tarde demais. Não importa quantos desses princípios você tenha ignorado até agora, hoje é um novo dia. O Deus que promete fazer novas todas as coisas pode trazer renovação a esta fase da vida. A verdadeira pergunta não é: você está simplesmente envelhecendo, mas você está amadurecendo espiritualmente? O número no seu registro de nascimento importa infinitamente menos do que o estado de seu relacionamento com Deus e com os outros. A promessa de Deus para os idosos fiéis é extraordinária. Mesmo na velhice darão fruto, serão cheios de seiva e verdejantes. Isso não descreve corpos sem rugas ou mentes que nunca esquecem nomes. É a promessa de uma vida espiritual vibrante, que continua crescendo, amadurecendo e produzindo o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mesmo quando o corpo se enfraquece. É a certeza de que Deus não terminou sua obra, que o chamado divino não cessa na aposentadoria, que a oportunidade de impactar o mundo para Cristo continua até o último suspiro. Talvez você esteja lendo isto e reconheça que permitiu que o medo, a amargura ou simplesmente a preguiça roubassem a plenitude que Deus deseja para esta fase da vida. Talvez você tenha acreditado na mentira de que não tem mais nada significativo a oferecer, de que seu tempo de utilidade passou. Talvez você tenha deixado que as perdas e desilusões definissem sua perspectiva mais do que as promessas de Deus. Se for esse o caso, hoje é o dia para um recomeço. Como Billy Graham dizia, não é tarde demais para Deus fazer algo com o pedaço quebrado da sua vida. Ou talvez você tenha vivido fielmente esses princípios, enfrentando os desafios da idade avançada com graça e propósito. Se for assim, que esta mensagem sirva de encorajamento para perseverar, para continuar correndo a corrida, para continuar combatendo o bom combate da fé. Seu exemplo é mais necessário e poderoso do que você imagina. Em um mundo que valoriza a juventude, a beleza e a produtividade, sua alegria, paz e propósito contínuos são um testemunho contracultural da fidelidade de Deus. A verdadeira pergunta para cada pessoa, independentemente da idade, é: você está experimentando a plenitude que Deus deseja para a sua vida hoje? Não a que você teve há uma década ou a que espera ter no céu algum dia, mas a que está disponível agora, neste dia, nas suas circunstâncias atuais. Se não, esses 11 princípios oferecem um caminho para essa plenitude, não por meio da negação das realidades da velhice,
mas através da aceitação do propósito divino dentro dessas realidades. Lembre-se das palavras de Isaías 46, versículo 4. Mesmo na velhice, quando seus cabelos estiverem brancos, eu serei o mesmo. Eu os sustentarei. Eu os fiz e eu cuidarei de vocês. Eu os sustentarei e os livrarei. Esta não é apenas uma promessa de sobrevivência básica, mas de sustentação divina, de ser carregado, cuidado e resgatado pelo mesmo Deus que formou cada vida no ventre materno. Essa promessa continua verdadeira, independentemente da idade, independentemente das circunstâncias, independentemente das limitações físicas. O Deus que foi fiel em cada fase da vida não abandonará seus filhos na última. Que o Deus de toda esperança o encha de alegria e paz, enquanto você confia nele, para que transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que você encontre força para abraçar estes princípios bíblicos, não pelo seu próprio poder, mas pelo Espírito que habita em você. Que experimente a verdade de que sua graça é suficiente e seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E que em cada etapa da jornada, especialmente nos anos de cabelos brancos, você descubra a profunda alegria de uma vida vivida plenamente na presença e no propósito de Deus. A velhice na Bíblia nunca é apresentada como tempo de inutilidade ou abandono. Pelo contrário, as Escrituras estão repletas de exemplos de homens e mulheres que viveram alguns de seus momentos mais significativos e frutíferos em seus anos avançados. Abraão e Sara receberam o filho da promessa quando já eram bem idosos. Moisés iniciou sua missão de libertar Israel aos 80. Ana, a profetisa, esperou fielmente durante décadas para ver o Messias. João recebeu a poderosa revelação de Apocalipse, sendo um ancião exilado em Patmos. Esses exemplos não são exceções à regra, mas manifestações do princípio constante de Deus. Enquanto há fôlego, há propósito. Nenhuma fase da vida está além do alcance de sua graça transformadora ou do poder de seu chamado contínuo. A velhice, com sua combinação singular de experiência acumulada, perspectiva expandida e liberação de muitas responsabilidades anteriores, oferece oportunidades extraordinárias de serviço e testemunho que não estão disponíveis em idades mais jovens. Contudo, aproveitar essas oportunidades exige disposição para rejeitar as narrativas culturais predominantes sobre o envelhecimento. Em uma sociedade que muitas vezes enxerga a velhice principalmente como um problema médico a ser administrado ou um peso econômico a ser suportado, os crentes são chamados a uma perspectiva radicalmente diferente. São convidados a ver cada dia extra não como um simples acréscimo de tempo, mas como um presente com propósito divino. Outra oportunidade de conhecer a Deus mais profundamente, amar mais plenamente e deixar um legado que perdure muito depois de partirem. O salmista captou essa visão quando escreveu: "Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo." Não é o lamento de alguém que vê a vida se esgotando, mas a declaração apaixonada de um adorador que reconhece que cada dia na presença de Deus é precioso e repleto de potencial para revelação e crescimento contínuos. Essa perspectiva transforma fundamentalmente a experiência de envelhecer. As limitações físicas, em vez de serem apenas restrições a lamentar, podem se tornar convites para depender mais da força de Deus. As perdas, ainda que dolorosas, podem abrir espaço para novas formas de plenitude antes não exploradas. Até mesmo a consciência intensificada da mortalidade pode servir como um lembrete saudável para investir no que é eterno, para colocar as afeições nas coisas do alto, não nas da terra. O convite para cada pessoa, independentemente da idade atual, é abraçar o design de Deus para uma vida de fidelidade
que abrange cada etapa da jornada. Para os jovens, significa reconhecer que as decisões tomadas hoje moldarão quem eles serão na velhice. Para os de meia idade, implica resistir às narrativas culturais de crise e declínio, vendo os anos que virão como uma temporada de potencial único. Para os que já estão em seus anos dourados, oferece a promessa de que ainda há capítulos significativos a serem escritos, propósitos a serem cumpridos e frutos a serem produzidos. A promessa de Deus, reiterada ao longo das Escrituras, é que Ele não nos abandonará, nem desamparará, nem na juventude, nem na meia-idade, nem nos anos de cabelos brancos. Sua presença, seu poder e seu propósito permanecem constantes, criando a possibilidade de uma vida não marcada por declínio gradual, mas por crescente glória, passando de glória em glória, mesmo quando o tabernáculo exterior se deteriora. Essa é a visão que Billy Graham manteve ao longo de todo o seu ministério e que exemplificou em seus próprios anos de velhice. É a visão que inúmeros santos fiéis demonstraram através dos séculos, servindo como faróis de esperança e exemplos de fidelidade duradoura. E é a visão para a qual cada crente é convidado, não apenas sobreviver aos anos de velhice, mas prosperar neles, experimentando a plenitude única que Deus projetou para essa etapa da jornada. A escolha está diante de cada um. Você vai simplesmente envelhecer ou amadurecer? Você vai apenas contar os dias ou fazer com que os dias contem? Você vai se aposentar do propósito ou descobrir um propósito renovado? A promessa de Deus permanece firme para todos os que escolhem o caminho da fidelidade contínua. Mesmo na velhice darão fruto, serão cheios de seiva e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que assim seja para cada um que lê estas palavras. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, conduzindo-os a uma vida de frutificação contínua em cada etapa da jornada, para a glória dele e para o bem de seu reino. O caminho para uma velhice frutífera não é definido principalmente por decisões nos últimos anos, mas por padrões estabelecidos ao longo de toda a vida. As sementes de uma velhice piedosa são plantadas décadas antes, nos solos da disciplina espiritual, do serviço altruísta e da comunhão intencional. Como disse Dwight L. Moody, o famoso evangelista, caráter é aquilo que você é no escuro. A velhice simplesmente revela e amplifica o caráter que tem sido formado por anos, através de milhares de decisões aparentemente pequenas. Esse entendimento deve servir tanto como advertência quanto como encorajamento. A advertência é clara. Não podemos viver décadas focados em nós mesmos, indiferentes às necessidades dos outros, desconectados da comunidade de fé, negligentes na oração e no estudo das Escrituras. E então, esperar nos transformarmos miraculosamente em idosos sábios, pacientes e generosos. O fruto da velhice nasce de sementes plantadas muito antes. Contudo, o encorajamento é igualmente claro. Nunca é tarde para começar. O Deus que promete fazer novas todas as coisas pode trazer renovação até mesmo para aqueles que passaram décadas caminhando na direção errada. A parábola dos trabalhadores na vinha nos lembra de que os chamados na 1ª hora ainda recebem a recompensa completa. O ladrão arrependido na cruz demonstra que, mesmo nos últimos momentos de vida, a graça transformadora de Deus continua disponível para aqueles que a buscam com um coração sincero. Essa mensagem é de uma esperança extraordinária. Para os jovens, é um chamado para construir agora os alicerces de um final de vida piedoso. Para os idosos que lamentam um padrão de vida que não reflete esses princípios bíblicos, é a boa notícia de que hoje pode ser um novo começo. Para todos,
É um lembrete de que Deus não terminou sua obra em nenhum de nós enquanto ainda tivermos fôlego. O propósito divino para a velhice não é simplesmente existir ou sobreviver, mas prosperar espiritualmente de maneiras que podem surpreender um mundo obcecado pela juventude. É demonstrar que a fé genuína não depende de circunstâncias favoráveis ou vitalidade física, mas pode brilhar mais intensamente justamente quando esses apoios temporais se enfraquecem. É mostrar a um mundo fascinado pela aparência externa que, ainda que exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Essa renovação interior não ocorre de forma passiva, é fruto de escolhas diárias, escolher a gratidão em vez da reclamação, o perdão em vez do ressentimento, a generosidade em vez do medo, o serviço em vez do egocentrismo, a esperança em vez do desespero. É o fruto do Espírito se manifestando de modo cada vez mais maduro à medida que o crente continua a se abrir para a obra transformadora de Deus, mesmo nos capítulos finais da vida. A velhice, então, não é o encerramento da história de Deus conosco, mas apenas outro capítulo, um capítulo com seus próprios desafios, certamente, mas também com bênçãos, oportunidades e propósitos próprios. É um tempo não de retraimento espiritual, mas de compromisso renovado, não de diminuição, mas de aprofundamento, não de mera espera passiva pelo céu, mas de participação ativa no reino que já está entre nós. Para aqueles que abraçam essa visão, a promessa de Deus permanece firme. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, serão cheios de seiva e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Esta é a herança prometida a todos os que escolhem continuar fiéis até o fim da jornada terrena.